chega de tagarelice e não se esbaforize. Não digo nenhuma idiotice. A abelhudice, bisbilhotice. A história que vem aí foi o livro que disse. O que são fábulas? Bom, fábula em latim significa história, jogo ou narrativa. As fábulas geralmente são histórias curtas e escritas em prosa ou versos, além de serem estruturadas em narração, pois possuem personagens, narrador, tempo, espaço e enredo. Os personagens das fábulas são sempre animais, que possuem características e comportamentos de seres humanos, tais como falar e pensar, sentir medo, raiva, entre outros. Esse gênero tem perfil educativo e, ao final, sempre traz um ensinamento ao leitor, se assemelhando muito com o cotidiano. Essa mensagem educativa é chamada de moral da história. Por se tratar de um gênero transmitido oralmente, as fábulas costumam ter muitas versões diferentes. Acredita-se que as primeiras fábulas tenham sido criadas oralmente no Oriente, por volta do século VI a.C., pertenceram aos assírios e babilônicos. Porém, foi Ésopo, um escravo da Grécia Antiga, que desenvolveu as narrativas. Naquela época, a liberdade de expressão era muito limitada e as fábulas eram utilizadas para se opor à opressão e para criticar usos, costumes e governos. Os personagens eram simbolizados como animais para evitar a repreensão das autoridades e até mesmo do governo. Assim, a fábula podia ser como uma crítica, porém de maneira bastante indireta e subjetiva. Ainda como gênero oral, as fábulas de Ésopo são repletas de mensagens que apresentam oposição entre mais fracos e mais fortes, nas quais, na maioria das vezes, os mais indefesos vencem os que possuem mais vantagem e poder, utilizando a astúcia e inteligência. Mais tarde, no século XVII, o escritor francês Jean de La Fontaine passou para o papel as fábulas de Ésopo, oficializando, propagando e eternizando as suas histórias, e ainda atribuiu a elas o uso educativo. Escritas em versos livres, as fábulas de La Fontaine foram publicadas entre 1668 e 1694. Foram usadas para criticar de forma lúcida e satírica a sociedade daquela época. A maior representação desse gênero no Brasil é o escritor Monteiro Lobato. Ele escreveu fábulas como A Coruja e a Águia, O Cavalo e o Burro, O Corvo e o Pavão, além de também reescrever as fábulas de Ésopo. A fábula é bastante utilizada na literatura infantil. Por possuírem uma lição de moral, elas são passadas por pais, por professores, estão em livros, em peças de teatro, em filmes, entre outros diversos meios. Além do caráter didático-pedagógico, esse gênero é utilizado para disseminar valores essenciais às relações sociais, abordando conflitos da vida dos seres humanos em sociedade de maneira fictícia. Então, resumindo tudo que aprendemos até aqui, toda fábula é um texto narrativo breve, que transmite uma lição moral e possui animais com características humanas como personagens. Os fabulistas mais famosos são Ésopo e Jean de La Fontaine, e no Brasil tivemos Monteiro Lobato. Dentre as fábulas mais famosas, temos A Cigarra e a Formiga, A Raposa e as Uvas, A Lebre e a Tartaruga e O Leão e o Rato. E aí, gostou da aula? Qual é a sua fábula favorita? Nos conte no nosso Instagram, @olivroquedisse.podcast. E assim a história chega ao fim. Mas não fique triste nem comece a chorar. Afinal, uma história precisa chegar ao fim para outra começar.